Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Para quem não me conhece, eu sou Clarissa e esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer com receitas com massa filo. Calma que eu já vou explicar. A massa filo é uma massa que é utilizada como base para pratos tanto doces quanto salgados na culinária do Oriente Médio, da Turquia e da Grécia. Sabe aquele doce super famoso, o baklava, que os gregos dizem que é da Grécia e os turcos dizem que é da Turquia? Então, ele é feito com massa filo. E por que eu estou trazendo essas receitas? Eu falei lá no Instagram, que inclusive se você não me segue, pode começar a me seguir. O perfil está aqui embaixo, é _ Cozinha Sem Chefe, que lá eu falo muita coisa exclusiva. E eu falei que a gente tinha ido para o Chipre, e o Chipre é um país que pela posição ali no Mediterrâneo tem muita influência tanto da Turquia quanto da Grécia. Então todas essas culturas meio que se juntam e esses pratos são muito encontrados ao redor do país. E essa viagem foi quase que uma desculpa para eu trazer essas receitas para vocês e montar essa série de vídeos que eu já queria montar, então foi bem legal para trazer isso para vocês. E eu estruturei a série da seguinte forma: nesse primeiro vídeo eu vou ensinar a fazer a massa filo, no segundo vídeo eu vou trazer 3 receitas salgadas e no terceiro vídeo eu vou trazer receitas doces, que eu ainda não decidi se vão ser 2 ou 3, então aguardem. Mas por enquanto, se vocês querem aprender a fazer a massa filo e depois querem aprender também as receitas, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos juntos! Para fazer a massa filo, a gente não precisa de muitos ingredientes. Basicamente, ela leva farinha, água, vinagre e azeite. Algumas pessoas fazem com manteiga derretida, mas eu prefiro o azeite porque eu acho que combina mais com a culinária mediterrânea e também porque assim a receita fica vegana. Caso você queira colocar um recheio vegano, você já pode fazer sem se preocupar. E o nome da receita, o nome da massa, filo, vem do grego filo, que significa folha. Então ela é uma massa bem fininha. E, na verdade, ela é muito fácil de fazer, o único inconveniente dela é no manuseio, por ser uma massa muito fina. Então você pode comprar a massa pronta, mas a vantagem, na verdade, é pouca, porque o manuseio é difícil da mesma forma, já que ela é uma massa muito fina. Então eu acho legal fazer a massa se você puder. E aí, para fazer a massa, como eu falei, ela é uma massa que a gente vai abrir muito fina. E para que isso seja possível, ela tem que ser uma massa bem elástica. Por isso que hoje eu vou fazer na batedeira, porque quando a massa é elástica, a gente precisa de muita sova. E aí é mais fácil sovar na batedeira do que na mão. Eu sempre fiz essa massa na mão, você pode fazer na mão. A única questão é que você vai trabalhar um pouco mais o bracinho, então talvez a academia já fique paga aí. E agora, como eu tenho a batedeira, eu vou usar a batedeira para diminuir meu trabalho. Mas eu sempre fiz essa massa na mão e você vai fazer exatamente os mesmos passos, só vai sovar um pouco mais, porque a batedeira diminui também o tempo de sova. Então na batedeira vão ser mais ou menos 10 minutos de sova e na mão talvez uns 20, para a massa ficar bem elástica no ponto certo. O gancho que a gente usa para sovar na batedeira é esse daqui em formato de espiral. A gente vai colocar os ingredientes todos na batedeira, depois quando a massa ficar pronta ela vai descansar e a gente vai cortar em partes iguais e formar bolinhas. Para essa quantidade que eu vou fazer, a gente vai conseguir formar mais ou menos umas 6 a 10 bolinhas e depois a gente vai abrir bem fininho e aí eu vou ensinar como conservar e tudo mais. Então vamos lá? Essa quantidade de massa que eu vou fazer vai render mais ou menos, como eu falei, 6 a 10 bolinhas que a gente vai abrir na massa fininha. Para isso eu vou colocar aqui na batedeira 2 xícaras e meia de farinha. Aí agora eu adiciono 1 colher de sopa de vinagre, 4 colheres de sopa de azeite, e eu vou adicionar 1 xícara de água. Se eu sentir que a massa ainda está muito seca, depois eu coloco mais água. Eu começo na velocidade baixa só para misturar os ingredientes. E aí quando tiver
Quando eles estiverem mais homogêneos, aí eu aumento para a velocidade média para sovar. Eu parei aqui para vocês verem, aqui a massa já está bem homogênea, aquela quantidade de água que eu coloquei foi suficiente, então eu posso voltar para a batedeira e colocar em velocidade média para sovar. E aí eu vou deixar sovando por mais ou menos 10 minutos. Depois de 10 minutos sovando, a massa já vai estar bem elástica. Olha só. Agora a gente pode formar uma bola e embrulhar em plástico filme para deixar ela descansando, porque assim ela vai ficar ainda mais elástica. Antes de colocar no plástico filme, essa é uma massa que resseca muito fácil, então eu recomendo colocar um pouquinho de azeite de oliva, eu coloco com o pincel para não colocar muito, só para ela não ressecar mesmo, e aí eu envolvo o azeite nela toda. Pronto, formei a bola, embrulhei bem e agora a gente deixa descansar. Aí agora tem algumas considerações. Se você estiver fazendo já para colocar o recheio, você vai esperar e vai deixar ela descansando, e essa é uma boa hora de você fazer o recheio, porque assim o recheio pode esfriar antes de você rechear a massa. Se você estiver fazendo com antecedência para usar nos próximos 1 ou 2 dias, eu recomendo que você já coloque ela assim bem embrulhada na geladeira, e aí não tem problema, ela não vai ressecar e vai dar tudo certo, porque como eu falei, ela é uma massa muito difícil de trabalhar, porque você tem que abrir muito fininha e tudo, então eu sempre acho mais fácil abrir e já usar, que assim não corre o risco de ressecar, não corre o risco de grudar a massa. Então se você estiver fazendo com antecedência 1 ou 2 dias, eu recomendo já colocar assim na geladeira, quando você for usar, você abre. Se você quiser, você também pode congelar. Eu particularmente nunca congelei, mas eu já vi várias referências de pessoas falando para congelar. E aí para congelar tem que ser com ela aberta, e aí usa mais ou menos a mesma técnica que eu expliquei no vídeo do salmão Wellington, em que eu ensinei a fazer massa folhada, que você vai assistir aqui ou aqui. Vai aparecer aqui no iCard. Então você pode usar isso como referência. Eu particularmente acho que é uma massa muito delicada, então não sei se congelar, se ela grudaria um pouco. Como eu falei, eu prefiro abrir e já usar. Mas na geladeira também dá pra manter na geladeira. E aí a gente vai esperar e daqui a pouco a gente volta para abrir a massa. Agora a massa já descansou, e aí para abrir a massa o mais fácil é abrir em porções iguais, formar bolinhas e ir abrindo as bolinhas. Eu vou tentar abrir mais ou menos 8 porções iguais. Use uma faca lisa para não ficar rasgando a massa. O tamanho das bolinhas vai interferir no tamanho da massa que você vai abrir, porque você tem que abrir bem fininho. Mas não tem problema, porque depois você também pode cortar, pode fazer para outras coisas, depende do que você vai fazer. Eu, por exemplo, vou fazer várias preparações. Para algumas eu vou usar folhas maiores, para algumas eu vou usar folhas menores. Então não tem problema. Pronto. Aí o ideal é manter cobertas as bolinhas que a gente não estiver abrindo, e aí a gente começa a abrir cada bolinha separada. E não tenha medo de usar farinha. Pode usar bastante farinha, porque isso vai ajudar a não grudar uma massa na outra depois, porque a gente vai empilhar, e também vai ajudar o rolo a conseguir abrir melhor e fazer a massa bem fininha. Olha como fica fina a massa. Ela ainda pode ficar mais fina,
Depois, quando você for montar, é mais fácil, você vai fazendo assim, ó, e aí ela vai esticando ainda mais. E aí, pode acabar rasgando um pouquinho, olha só, a minha rasgou aqui. Na verdade, normalmente isso não tem problema. Para algumas preparações, você vai colocar, por exemplo, 3 camadas dessa massa fininha. E aí, desde que a última camada não tenha um rasgadinho, isso não vai interferir, porque depois não vai aparecer. Então, não tem problema. É normal rasgar um pouquinho. Aí eu peguei uma folha de papel manteiga, coloquei meu disco. Vou colocar farinha, bastante farinha. Agora eu vou abrir o segundo disco e vou colocar aqui em cima. Então, gente, para abrir, vocês viram que não tem muito mistério. É só ir abrindo as bolinhas, tentar abrir o mais fino possível. Se rasgar um pouquinho, não tem problema, não se assustem, é normal. Vai mantendo as bolinhas que ainda não foram abertas cobertas. E aí vai colocando bastante farinha entre as camadas para não grudar. Se você for fazer já colocando o recheio agora, é só tirar uma por uma, mantém os outros cobertos, recheia e vai fazendo assim, que aí não corre o risco de ressecar também. E se você quiser guardar na geladeira já aberto, é só fechar esse papel manteiga aqui muito bem, você pode até colocar outro se quiser, e colocar um plástico. E aí, se você colocou bastante farinha entre as camadas, não vai grudar. Eu, como eu falei, prefiro, se eu for guardar na geladeira, deixar na bolinha e abrir só na hora. Mas você também pode fazer assim, também dá certo. Pronto, é só embrulhar assim, bem embrulhadinho em papel manteiga e no plástico, e aí você pode guardar na geladeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais teórico, só com a massa, mas eu tentei dar uma ideia do que vai vir por aí. Os próximos vídeos vão ser muito legais, uma vez que a gente tem a massa pronta, as outras receitas são basicamente a montagem e é a parte mais legal. Mas fazer a massa também é legal, porque essa massa é super legal de trabalhar, já que ela é bem elástica, é meio divertido. Pelo menos eu acho. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo, já ativa as notificações, porque assim você não vai perder os próximos, essa série de vídeos está incrível. E já me segue no Instagram, porque lá também estou postando vários conteúdos sobre essa viagem, e aí você vai entender um pouco mais sobre a história dos países, a origem das receitas e tudo mais. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. E agora, vida real, limpar a cozinha, que tava cheia de farinha, né? Sabe o famoso doce baklava, que os gregos dizem que é da Turquia e os turcos...